Professora, poeta, ensaísta, mora há mais de 40 anos no Rio de Janeiro, mas na verdade ela nasceu na cidade do poeta Quintana. Estou falando da Suzana Vargas, que está aqui ao meu lado. Suzana, você entende tudo e mais um pouco de criação literária? A gente nunca entende. Entender é difícil entender, porque não é uma fórmula, né? Criar não é uma fórmula, escrever não se aprende com fórmulas. A gente aprende lendo, aprende vivendo, né? Tendo liberdade liberdade de expressão. A criação sem técnica, ela se perde. Quer dizer, o artista corre o risco de se perder mesmo por falta de domínio. Que é importante você conhecer os seus instrumentos de trabalho. No caso da literatura, né, você tem que conhecer, você tem que ler, você tem que saber um pouco da história da arte, história da literatura, um pouco. Tem que saber, não é essencial, mas tem que saber. Você tem que conhecer os seus instrumentos. Assim como o músico, uma vez o Altamiro Carrilho falou para mim uma coisa, ele disse assim: Suzana, a pessoa me viu tocar essa flauta, era uma pessoa que eu conheci, tive o prazer de conviver. As pessoas me veem eu tocando uma flauta e elas mal sabem que para eu tocar minimamente eu tive que estudar assim, pelo menos 5 anos diariamente. Então as pessoas pensam que literatura não dá trabalho. Claro que dá, claro que dá. E requer técnica também, como a música, como a pintura. É como diz, né, que você nasce com talento. Talento não se aprende. É uma coisa que eu queria até saber de ti, porque o Noel Rosa dizia que não se aprende samba na escola. Você dirige a Estação das Letras no Rio de Janeiro, que é uma escola de criação literária, uma escola onde pessoas envolvidas com as letras vão para lá querer aprender mais um pouco. Como é que é essa relação com a poesia? Bom, eu acho que a gente... Noel Rosa, acho maravilhoso o que ele disse. Parte do que ele disse é verdade e parte do que ele disse é questionável. Eu acho que na Estação das Letras, por exemplo, nós temos ali... Não ensinamos ninguém a escrever, não transformamos ninguém em escritor. Inclusive, assim, os professores todos têm um pacto. Os professores são todos escritores, tá? Então... ou então grandes professores de literatura e tal. Mas os professores das oficinas de criação, eu gosto que sejam autores, porque só um autor que tem a experiência de escrever um romance vai saber, de alguma forma, e um bom autor de preferência, né, vai saber ensinar técnicas narrativas, porque essas existem, tá? Existe para você fazer uma boa história, com técnica é muito melhor. Se você tem uma boa história, com técnica é muito melhor. Suzana, qual é a parte mais complicada, a parte mais difícil da criação literária? Eu acho que é o primeiro momento, que é você ter uma boa ideia. Você ter a primeira parte, que é, na verdade, ter essa boa ideia. No caso da poesia, você me perguntou de poesia, né? Os poemas, em geral, não dá para explicar muito quando eles aparecem na vida da gente. Eu estava lendo um poema teu, que a gente não percebe isso, você não tem uma forma, você simplesmente faz um poema muito bom, mas não tem uma forma, aquelas formas que a gente aprendeu na escola, por exemplo, soneto, haikai, não tem aquelas métricas? Nossa poesia não tem isso, e você é professora, né? Vai fazer amanhã, no Salip, uma oficina de poesia. Quer dizer, eu queria saber como é que você faz a tua poesia e ao mesmo tempo ensina a poesia. Bom, primeiro eu tive uma formação para isso, me formei em letras, fiz mestrado em teoria da literatura e publiquei já alguns livros, eu tenho uma experiência de publicação muito grande, então isso me permite poder orientar um pouco quem está começando. Mas a orientação, ela é uma orientação assim difusa, né? Porque você também não ensina ninguém a ser poeta, tá? A poesia a pessoa, ela traz aquilo com ela, um olhar que é um olhar diferente, né? É um olhar diferente, é um olhar que pega qualquer coisa que seja banal e transforma e consegue iluminar, né, o banal, né? Fazer poesia. E isso você não ensina.
você pode, no mínimo, no máximo, assim, apontar algumas técnicas. Pela experiência que eu tenho de leitora, e talvez e com o trabalho de texto, é você orientar. Você dizer, por exemplo, que poesia posso falar, que poesia se escreve-se o máximo com um mínimo de palavras, tá? Que é uma coisa difícil, as pessoas têm dificuldade com a síntese, né? Elas falam muito, falam, né? Nosso cotidiano as pessoas querem expressar, e o poeta ele tem essa capacidade de dar um toque, com 3 palavras ele diz alguma coisa que ilumina um determinado campo da nossa vida, né? Então isso é uma coisa difícil, mas com muita leitura, acho que a oficina ajuda também você a se ver através dos outros. Você, quando lê um poema numa oficina, você torna público um texto que antigamente você mostrava só para o pai e para a mãe, e o namorado, a irmã, que como gostam muito de você, acabam dizendo que é maravilhoso. E nem sempre é tão lindo assim, né? Suzana, você faz literatura infanto-juvenil. É mais difícil ou é mais fácil escrever para crianças? É dificílimo. Não é fácil, não é como as pessoas acham, né? Que, vamos colocar aqui um diminutivo, era uma vez uma menininha que ia pela estradinha, né? Não é assim. Até que a criança não é boba, né? A criança reconhece quando um texto é bom. Ela sabe reconhecer uma boa história. É difícil porque nós não sabemos, porque escrever para a criança é procurar dentro de nós a criança que ainda existe, porque ela existe, né? Eu tenho quase 60 anos, mas dentro de mim eu tenho todas as idades do mundo, até 60, não tenho 61, eu tenho 60. Então, a qualquer momento eu reajo como uma garotinha de 12 anos. Né? Penso como uma menininha de 5. Olho uma coisa, quando você vê com aquele olhar, né, meio um pouco virgem, né, para o mundo, né, e reajo. Então, eu tenho tudo isso dentro de mim. Então, talvez seria buscar isso, buscar e expressar de uma forma não tão banal, mas uma forma bonita e brincalhona, jocosa, né? Alegre, lúdica, que é o que a criança quer. Ok. A Suzana amanhã vai estar no Salip para ministrar uma oficina de poesia, claro que você não pode perder.